Saudações! Vamos dar uma conferida na atividade Segredos do Egito, contida no site Escola Games. Bom, primeiramente vou minimizar o OBS Studio. Já deixei aqui no site do Escola Games na ficha para o professor. Caso você queira localizar o jogo, basta acessar o site de buscas e digitar Segredos do Egito, Escola Games. Pressiona Enter, vai aparecer o link. Ou acessar diretamente o site Escola Games e procurar, entre as opções que lá se encontram. Então aqui está, ficha para o professor, Segredos do Egito. O Egito é famoso pelos seus segredos, pirâmides, múmias, faraós e muito mais. Brinque com as cartas até conseguir formar os pares e conheça essa cultura milenar. Nível de ensino, ensino fundamental 1. Componente curricular, história. Diga-se de passagem, gosto muito da disciplina de história. Me traz ótimas recordações de quando eu estava lá no ginásio, assistindo às aulas da ilustre professora Vera. Tema: Egito Antigo. Série: segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Idade: 10 a 9 anos. Objetivos para o aluno: conhecer alguns aspectos culturais do Egito, desenvolver leitura e interpretação de textos e imagens sobre o Egito Antigo, fixar conhecimento adquirido em sala de aula. Objetivos para o professor: oferecer o jogo como recurso didático para fixar o conteúdo trabalhado em sala de aula. Trabalhar conteúdos relacionados ao Egito Antigo, deuses, papiro, múmias, pirâmides, esfinge, rio Nilo, faraós, hieróglifos, entre outros. Ampliar conhecimentos iniciais dos alunos sobre a civilização egípcia antiga. Sugestão de abordagem para o professor: o jogo pode ser proposto individualmente ou em duplas. A cada jogada, ao aparecer a informação sobre o par formado, peça ao aluno que faça um registro com as palavras principais, em tópicos. Este tipo de registro propicia uma melhor interpretação e entendimento do texto lido. Um exemplo: Rio Nilo, rio sagrado, agricultura, transporte, irrigação, energia elétrica. A partir dessas palavras, em sala de aula, o aluno deverá compor um pequeno texto sobre o rio Nilo, com suas principais informações, complementando o conteúdo. Para trabalhar este conteúdo, é importante elaborar um projeto específico e aspectos sobre a história do Egito Antigo devem ser explorados em diversas etapas, em atividades variadas. Sugestões de abordagens: aprender a procurar e localizar no globo terrestre o país em estudo, no caso aí o Egito. Aí você acessa ali o site de buscas, por exemplo o Google, e localiza ali o país que está sendo estudado. Pode inclusive utilizar o Google Earth. Entender que o rio Nilo foi importante para a subsistência do povo do Egito Antigo. Observar como era a vida em volta do rio Nilo. Saber o que os faraós representavam, o modo como se vestiam, os adereços que usavam, roupas, joias, perucas, etc. Qual a importância dos faraós para o povo egípcio? Conhecer o tipo de vestimenta dos egípcios antigos. Como eram as mulheres egípcias? Um tema muito interessante. Como se vestiam, enfeitavam e como era a sua personalidade. Por que as pirâmides foram construídas e como, onde ficam as pirâmides? Por que as pirâmides foram construídas e como? Onde ficam as pirâmides? Saber o que é mumificação e para que era utilizada. Conhecer os hieróglifos egípcios e entender como era a escrita desse povo. Como acessar o jogo educativo? Basta clicar aqui nesse link. Clicou aqui, ele vai acessar. Vamos fazer um test drive. Então é um jogo de memória. Vamos lá. Uma paisagem com pirâmides. Tutankhamon. Temos aí um deus. Tutankhamon. Tutankhamon.
Faraó. Os faraós eram os reis que governavam o Antigo Egito, embora o termo não fosse tão utilizado na época. Hoje se trata todos os monarcas do Império Egípcio como faraós. Eram considerados como verdadeiras divindades que controlavam até as cheias do rio Nilo. Interessante. Muito bem. Cleópatra. Em um tempo no qual somente homens governavam, Cleópatra tornou-se rainha do Egito aos 17 anos após a morte do pai. Teve um filho com Júlio César, imperador romano, e ficou conhecida como a mais poderosa rainha da antiguidade. Dizem que tinha um gênio insuportável. Ai, meu Deus do céu. Devia ser uma figurinha complicada, né? Cleópatra. Olha aí a paisagem. Rio Nilo. Atualmente o rio assume uma grande importância, principalmente no Egito. É usado como via de transporte, sistema de irrigação da agricultura e também para gerar energia elétrica, através da usina hidrelétrica de Assuã. Antigamente era considerado como um rio sagrado, pois ele é que fornecia água para a agricultura do Egito. A esfinge. Esfinge. Muito bem, esfinge. Tinha cabeça de mulher e corpo de animal. Foi construída no mesmo tempo das pirâmides, no Vale dos Reis. A esfinge é uma espécie de guardiã das pirâmides. Serpente. Aqui é o Horus, deus do céu. Horus era o deus egípcio do céu, filho de Osíris e Ísis. Tinha cabeça de falcão e seus olhos representavam o sol e a lua. Matou Sete e tornou-se o rei dos vivos no Egito. E por fim, a serpente. Serpente. No Egito, as serpentes simbolizavam proteção às divindades egípcias. A serpente era adorada e encarregada de proteger locais e moradias. Cleópatra era a sacerdotisa do culto à serpente. Parabéns, você desvendou vários segredos em 50 segundos. Muito bem, então esse aí foi a atividade Segredos do Egito, encontrada no site Escola Games. Muito obrigado e até a próxima.